Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa aula aberta do curso ABC do Excel. Você que ainda não é nosso aluno, clique aqui embaixo no link para conhecer todos os treinamentos da Aula Com. E você que já é nosso aluno, vai poder acompanhar comigo a correção dos exercícios do módulo 7, que aborda algumas funções de cálculos básicos. Vamos lá, o primeiro exercício diz o seguinte: identifique a média, o valor mínimo e o valor máximo de cada série. Então, nessa planilha a gente tem uma lista de 15 séries de números. Ele está pedindo para calcular a média, o mínimo e o máximo. Nós temos uma função para cada uma dessas opções. Então, para calcular a média, a função é igual média com acento no E. A gente abre parênteses e seleciona todos os números dessa série e fecha parênteses. Então, aqui ele já nos trouxe a média desses 5 números. Para chegarmos no valor mínimo, ou para identificarmos o valor mínimo, a gente vai utilizar a função mínimo. Então, vou fazer igual mínimo, abre parênteses, e o mínimo não pode esquecer que tem um acento no primeiro i. E selecionar também a série de números. Fecho parênteses, dou um Enter. Olha só, aqui ele nos trouxe no formato de data. Isso é por conta da máscara aqui em cima. Então, eu vou alterar em página inicial, altero de data para geral. Então, ele está nos falando que o menor número é 40, e realmente é. E para chegarmos no valor máximo, a gente vai utilizar a função máximo, com acento no A. Abre parênteses, também vamos selecionar a série de números, fecha parênteses, dou um Enter. E aqui, olha só, ele não trouxe o resultado, ele ficou preso na função. Isso é porque ela está como texto. Então, eu venho aqui em página inicial, onde está escrito o texto, eu clico e seleciono o geral, dou um duplo clique, um Enter novamente. E aí ele vai nos falar que o maior número é o 854, e realmente está correto. Agora eu seleciono as três, dou um duplo clique para ele replicar todas essas funções nas linhas de baixo. Então, esse é o primeiro exercício concluído. Vamos agora para o segundo, que ele pede para fazermos alguns cálculos percentuais. Então, vamos lá. Primeiro ele fala, descubra os percentuais de reajuste. Então, assim, nós temos aqui uma relação dos preços antigos e depois dos preços atuais. Então, ele quer saber o quanto que teve, qual foi o percentual de variação. Aumentou 10%, diminuiu 5%? Como que a gente chega nesse número? Para fazermos essa função, vou fazer igual. Vou abrir parênteses só para garantir que vai dar tudo certo. Vou selecionar o preço atual sempre, dividir pelo preço antigo e fecho parênteses. Depois eu subtraio o número 1. Ele vai nos trazer esse número. A gente pode mudar a visualização dele para percentual aqui em cima e acrescentar duas casas decimais. Então, nesse primeiro caso, teve uma variação de 16,50%. Então, saiu de 259 e foi para 302. Aqui aumentou 23% e aqui diminuiu 28%. Então, saiu de 580 e foi para 415. Então, teve uma diminuição do preço. A última não teve variação nenhuma, nem para cima nem para baixo. Então, continuou com o mesmo valor. Então, só reforçando a fórmula, você vai pegar o valor atual, dividir pelo valor antigo e diminuir o número 1. E aí você vai depois mudar o formato de exibição para percentual, para ele ficar neste formato. Agora, a segunda parte desse exercício diz o seguinte: calcule os novos valores considerando os percentuais de alta indicados. Aqui é importante esse alta, então ele está me falando que esses preços eles têm que aumentar. Então, eu tenho o preço antigo e o percentual que ele tem que aumentar em cada um. Como que a gente faz essa função? Vou fazer igual o preço atual do produto vezes, porque como eu quero aumentar, eu vou multiplicar. Abro parênteses, o número 1 sempre está aqui, tá? Independente do número, então sempre vai ser 1, mais o percentual. Então, eu vou clicar aqui na célula do percentual. Fecho parênteses, dou um Enter. Eu posso arrastar para baixo. Então, R$ 698,25
como aumento de 25%, vai chegar no valor de R$ 872,81. E aí, o mesmo acontece com os demais itens. E o terceiro pedido desse exercício é para calcular os novos valores considerando os percentuais de baixa indicados. Então, é parecido com esse de cima, só que aqui, ao invés do valor ficar mais caro, ele vai diminuir. Como que a gente vai fazer? Igual o valor atual, e aqui, como é uma diminuição, eu vou multiplicar. Olha a pegadinha, viu? Você sempre multiplica para você alterar percentualmente o valor. A diferença vai ser mais para frente nessa fórmula. Então, você multiplica, abre parênteses, 1, agora sim vem a mudança. Ao invés de mais, eu vou colocar menos. Tá? É aqui que a gente altera. Tá? Então, é sempre o vezes, abre parênteses, 1 menos o percentual. Fecha o parênteses, dou Enter. Pronto, 152,36 menos 13% vai dar 132,55. Se você tiver dúvida e quiser fazer uma prova real, fácil. Você pode multiplicar o valor antigo pelo percentual, você vai chegar aqui em 19,81. Depois você pega o valor antigo de novo e subtrai desse 19,81, 132,55. Você tem que chegar no novo valor. Então, o cálculo está certinho. Só reforçando aqui, quando você quer mudar, né, alterar percentualmente um valor, você sempre vai fazer aquele valor vezes, e aí dentro do parênteses você vai colocar 1 mais o percentual se for um aumento percentual de valor, e 1 menos se for uma diminuição percentual daquele valor. Então é isso, se você tiver alguma dúvida, como sempre, deixa aqui nos comentários que eu vou te auxiliar. Te encontro na próxima aula. Até lá!